só para a gente fechar esse primeiro módulo, eu gosto de discutir, assim, não vou falar nada de novo, eu vou só falar, tentar traduzir tudo aquilo que a gente conversou, né, ao longo dessas aulas, em as 10 características que eu considero as características principais da turbulência, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, assim, na verdade, caracterizar melhor o fenômeno, tá? Aí minha ideia aqui é que a gente discute elas e aí fala um pouquinho sobre os exemplos e tenta enquadrar em tudo aquilo que a gente já conversou, né? Algumas características são mais simples, mais diretas, outras características já são um pouco mais complicadas, né? Por exemplo, a primeira é a mais importante de vocês entenderem, né? Que turbulência é uma característica do escoamento e não do fluido. Na verdade, a gente muitas vezes ouve falar expressões assim, o fluido turbulento. Não, isso não existe, né? Na verdade, a turbulência ela é uma característica do fluido. Lembrando sempre, né, que o que a gente usa para caracterizar escoamento, né, de maneira geral, é o número de Reynolds. E o número de Reynolds igual a densidade do fluido, velocidade do escoamento, uma dimensão característica do escoamento, dividida pela viscosidade. Então, é claro que eu tenho esse par aqui, né, que é o par que caracteriza o fluido, né? E eu vou ter esse outro par aqui, que é uma característica do escoamento. Normalmente, L a gente vai usar para descrever a geometria, né? E U a gente vai usar para descrever a velocidade. L é sempre uma dimensão característica relacionada ao escoamento. Quando eu estiver lidando com escoamento em tubo, por exemplo, o L, a minha dimensão característica, vai ser o diâmetro. Quando for um escoamento sobre placa plana, de maneira geral, L é o comprimento desde a aresta inicial dessa placa. Ou, no caso de um escoamento já totalmente desenvolvido dentro de, por exemplo, da atmosfera ou dentro de um canal, você vai usar o L como sendo a altura, né, desse canal, a altura dessa camada limite, tá? Se você estiver lidando, por exemplo, escoamento sobre um obstáculo, L muitas vezes é considerado o quê? L é considerado como sendo efetivamente a altura desse obstáculo, né? O H aqui desse obstáculo. E aí você vai ter essa característica como sendo a característica mais, vamos dizer assim, a característica geométrica mais importante dentro desse escoamento. Então, varia de maneira bastante significativa. Mas uma boa dica para todo mundo na hora de pensar na dimensão característica mais relevante é pensar que esse par aqui, ó, U e L, né? Lembra que U tem sempre uma unidade que vou botar metro por segundo, que é comprimento por unidade de tempo, né? E L vai ter uma unidade de comprimento, né? Então, esse par aqui, se você dividir, né, L pela velocidade, você vai ter o quê? Uma escala típica de tempo do escoamento. Então, por exemplo, você vai observar em vários escoamentos, essa característica, né, L sobre U, né, que vai dar, ó, se você for fazer uma análise aqui dimensional, vai dar metros, né, dividido por o quê? Por metro por segundo a menos 1, não é isso? Então, isso daqui, no final das contas, vai dar o quê? Qual é a unidade disso? Isso daqui vai dar segundo. Esse é o tempo característico onde as coisas acontecem dentro desse escoamento. Por exemplo, se fosse um escoamento passando aqui dentro, ao redor desse prédio, né? Eu tenho mais ou menos o tamanho do prédio, quanto é? 20 metros, 10 metros, né? Uma velocidade de quanto? 2 metros por segundo? 3 metros por segundo? Então, essa é uma escala de tempo aproximada das velocidades dos fenômenos que acontecem dentro do escoamento. Mas isso é só uma dica, né? L, de maneira geral, você vai escolhendo como sendo a dimensão mais relevante do seu escoamento. Algum comentário sobre isso antes da gente passar ao próximo? Não? Bom, falando então sobre a segunda característica, que é uma característica, né, que a Karine até comentou no vídeo dela, né? Turbulência é um fenômeno altamente difusivo, né? Na verdade, a ideia de turbulência ser um fenômeno altamente difusivo está ligada àquela analogia lá do Bucinski lá atrás, né? Que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior. A ideia básica é que a difusão molecular ela está relacionada ao movimento aleatório das moléculas, né? Então, se você tem lá um conjuntinho de moléculas em alguma região, né? Aqui, vou desenhar essas moléculas vermelhas, né?
e eu vou desenhar as verdinhas aqui do lado, né? Todas elas, por exemplo, se elas estiverem num gás ou num fluido, elas vão estar se movendo. E esse movimento, ele está relacionado com o movimento, com a agitação molecular que ele normalmente acontece. O que vai acontecer aqui na prática é que essas moléculas verdes, elas vão se movimentar, né, para um lado e para o outro, né, claro, para cá, mas elas também vão se movimentar para cá, né, na verdade, elas se movimentam para todas as direções. Então, do mesmo jeito que elas avançam aqui pela direção ocupada pelos vermelhinhos aqui, os vermelhinhos também vão se movimentar aleatoriamente aqui dentro do fluido, né? Eles vão passar para lá, para cá, né? E aí, com o tempo, o que a gente vai observando é que eu passo a ter vermelhinhos, né? Nas regiões que antes eram ocupadas pelos meus verdinhos, né? E eu começo a ter também os verdinhos, e eu começo a ter verdinhos também na região que antes era ocupada pelos vermelhinhos. Então, esse processo, né, ele é chamado, né, difusão molecular. A gente conhece ele por esse nome, né? A gente estudou ele já, ele é bem conhecido, né? Acabou que eu dei sumiço aqui num verdinho que estava perdido por aqui, né? Que é importante a gente manter o mesmo número de verdinhos e de vermelhinhos, porque a massa sempre se conserva, não é isso? Então, os meus vermelhinhos estão indo para lá, né? E os meus verdinhos, ao contrário, né? Os meus verdinhos estão indo nessa direção e os meus vermelhinhos, eles vão estar indo nessa direção aqui oposta. É interessante que o processo de difusão, ele sempre vai acontecer o quê? A favor do gradiente. Ou seja, se eu tenho um gradiente aqui, ou seja, muito vermelhinho do lado de cá, né, no instante inicial de tempo, a minha concentração dos vermelhos era mais ou menos assim, ó, se eu desenhar X, ia desenhar aqui concentração dos vermelhos. Ela tinha muito vermelho e, num determinado ponto, não tinha vermelho nenhum, e aí depois eu continuo para lá com zero. Então, qual é o gradiente? Bom, o gradiente ele vai ser um gradiente infinito nessa direção, né? Com o passar do tempo, os meus vermelhinhos vão caminhando para cá. Então, eles vão caminhando, levados pelo gradiente de concentração. Na verdade, na prática, as moléculas elas vão para todos os lados. Só que, como aqui já está cheio de vermelhinho mesmo, não vai fazer a menor diferença. O transporte aqui, né, um movimento de um vermelho daqui para cá, não faz a menor diferença. Ao passo que o movimento de um vermelho daqui para cá, ele aumenta a concentração de vermelhos do lado de lá. Então, na verdade, as moléculas elas se transportam de maneira aleatória. Bom, o que vai acontecer, então, com o tempo, eu vou tender a começar a suavizar esse gradiente. Até que num instante de tempo, lá no infinito, eu vou ter o quê? Uma concentração totalmente uniforme de vermelho e de verde. Então, as minhas moléculas vão se transportar e vão uniformizar essa concentração dentro de, por exemplo, o meu volume de controle ou o meu recipiente. A diferença aqui, quando a gente está falando de turbulência, é que, em vez de estar falando de uma moléculazinha se movendo para lá e para cá, dependendo, e a velocidade dela dependendo desse deslocamento microscópico das moléculas dentro do fluido, quando eu estou falando de turbulência, eu não estou falando de um pouquinho, uma moléculazinha. Eu estou falando de uma quantidade, um pacote de fluido. Aquele pacote que é transportado pelos vórtices, né? E aí, quando eu falo em movimento, eu estou falando desse movimento dos vórtices. Então, eu vou pegar uma quantidade de fluido, vou tirar daqui e vou levar para lá. Vou pegar outra quantidade, tirar daqui e levar para lá. Então, é a ideia de você colocar a mão dentro de uma bacia de água com um pouquinho de tinta, enfiar a mão lá dentro e chacoalhar a mão para um lado e para o outro. Você está levando quantidades enormes de fluido para um lado, quantidades enormes de fluido para o outro. A mesma coisa a gente pode pensar na atmosfera, né? Quando você tiver plumas ascendentes de calor, por exemplo, subindo, aquilo vai estar transportando o seu, vamos dizer assim, parcelas de ar de maneira ascendente, da mesma forma descendente. Então, a turbulência, ela vai agir como se fosse um processo de difusão molecular, mas, na verdade, ele é muitas ordens de grandeza superior ao processo de difusão molecular. Por isso que a gente costuma falar que ele é um processo altamente difusivo. Para nós que estamos estudando a atmosfera, isso é extremamente importante, porque o processo de difusão, e aí a gente chama de difusão turbulenta,
ele vai governar como os poluentes vão se espalhar na atmosfera. De maneira geral, isso vai além a essa discussão só da atmosfera. A gente pode fazer essa mesma análise para corpos d'água, para escoamentos turbulentos de maneira geral. O transporte de um contaminante ou um transporte de uma espécie química, ele vai sempre ser profundamente afetado pelo esse processo de difusão turbulenta. Para a atmosfera, que é virtualmente turbulenta durante todo o tempo, isso torna-se ainda mais importante. E uma característica bastante importante para a gente é que a intensidade de turbulência ela vai depender muito das condições meteorológicas. Se eu tenho um dia de sol muito intenso, com baixa velocidade de vento, tá? Eu posso ter o quê? Muita turbulência induzida por esses fenômenos convectivos. Ao passo que se eu tenho uma noite fria, né, sem muitas nuvens, eu vou ter o quê? Uma tendência de redução dos meus níveis de turbulência. Já, no próximo módulo, a gente vai conversar sobre isso, que é efetivamente as fontes de energia turbulenta, as fontes de turbulência na atmosfera. Mas para nós que estamos estudando escoamentos ambientais de maneira geral, o processo de difusão turbulenta ele é altamente importante para governar esse transporte de contaminantes. Tudo bem? Vem a terceira característica, então, que é, no caso, a presença de flutuações, né? Então, a presença de flutuações, ela é a característica central mesmo da turbulência, né? A gente fala que a gente tem um escoamento um escoamento aleatório, um escoamento randômico. Efetivamente, ele não é tão aleatório assim e tão randômico, quando a gente observa a formação daqueles vórtices, né, daqueles movimentos, né, que a gente chama de estruturas coerentes. Ele não é uma flutuação totalmente aleatória. Existe uma série de conceitos que vão governar essas flutuações. Eu comentei com vocês na aula passada, por exemplo, se você tem um escoamento aqui, ó, tá, sobre uma superfície, vamos pensar no campo de velocidade aqui, ó, que cresce com a altura. Então, essa partículazinha de fluido aqui está andando com uma determinada velocidade. Essa partícula aqui de cima vai andar com uma velocidade um pouco maior. Se você tem um escoamento laminar, essa tendência de escoamento é normal, né? É o que a gente observa na prática. Então, você vai ter o quê? Lâminas se deslocando, né? Então, você vai ter como se tivesse a lâmina de baixo andando em cima, a de cima deslizando exatamente. O que você começa a ter de diferença aqui no escoamento turbulento é que você pode ter essas flutuações de velocidade. Então, você pode ter, por exemplo, vamos pensar aqui, uma desaceleração da... Oi? Desculpa atrapalhar. Você pode repetir o conceito de estruturas coerentes? Porque você falou... Vou falar um pouquinho mais lentamente sobre ela já na próxima característica, quando eu falar dos vórtices aqui. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer aqui? Quando eu tiver essas flutuações de velocidade, né, aquele conceito de escoamento em lâminas, ele perde um pouco da ideia, né? Eu posso ter, por exemplo, uma desaceleração da de cima ou uma aceleração da de cima. O caso que a gente tinha mais conversado é o da aceleração de cima, né, onde eu vou ter tipo um movimento de rotação sendo induzido aqui, não é isso? Que é efetivamente um vórtice, né? Eu podia ter o vórtice girando para cá, né, que é o caso da aceleração da de cima, ou o vórtice girando no sentido anti-horário, que seria a aceleração aqui do de baixo. Eu tenho a formação desse vórtice aqui. E aí tem uma série de leis físicas que vão estar relacionadas a isso, porque imagina o seguinte, olha, se essa parcelazinha de fluido aqui acelerou e andou mais rápido, tá? O que vai acontecer? Vai ficar um buraco aqui atrás dela? Não, eu vou ter provavelmente fluido vindo de outro lugar para ocupar essa posição, né? Então, muitas vezes isso não fica claro na cabeça da gente, né? Por que esses vórtices se desenvolvem, né? Porque, na verdade, acaba sendo, tá vendo que essa aceleração aqui gera um movimento para cá, né? Já que eu tinha esse cara indo para cá, ó, tá vendo? Se é um vórtice, né? Bom, ficou um pouquinho bagunçado. Deixa eu tentar de novo, peraí. Ó, o caso mais extremo, né? Uma partículazinha de fluido aqui, outra aqui, essa aqui sofreu uma aceleração para lá, né? Essa aqui sofreu, por exemplo,
uma para cá, ou vamos botar que ela não teve nenhuma aceleração para cá, né, que ela simplesmente ficou imóvel, que ela permaneceu com a velocidade média dela. Esse cara aqui, então, ele tende a se deslocar para frente, não é isso? Alguém tem que ocupar o lugar deixado por ele, então vai ficar um vazio nesse canto aqui, né, para ser ocupado por esse cara. Então, você pode o quê? Ou você vai gerar um vórtice assim, ou você vai gerar um vórtice assim, para ocupar esse lugarzinho desse camarada aqui. Por quê? A massa se conserva. Da mesma forma, o que vai acontecer? Eu vou ter o princípio da conservação de quantidade de movimento. Então, se eu acelerei esse cara aqui, esse sujeitinho, essa velocidade maior aqui presente no meu escoamento, ela pode... Opa, cliquei errado de novo. Ela pode, por exemplo, né? Uma velocidade grande aqui, ela vai induzir velocidadezinhas nos coleguinhas aqui do lado, ó, que é a formação daqueles vórtices menores. Então, tem uma série de leis físicas, e aí é importante a gente entender aquelas equações de conservação de quantidade de movimento, e aí eu vou ter conservação de massa e quantidade de movimento, que é um balanço de forças, na verdade, que elas vão estar correlacionadas. Então, apesar de ocorrer no escoamento essas flutuações aleatórias, que são normalmente relacionadas à origem externa, elas vêm devido a perturbações internas. A viscosidade externa, desculpa. A viscosidade conseguiu dissipar? Ótimo, conseguiu, o escoamento permanece laminar. A viscosidade não foi suficiente para dissipar essas flutuações, então esse aumento de velocidade num ponto específico, ele vai trazer o quê? Algumas consequências, né? Esse cara vai transferir quantidade de movimento para os vizinhos dele, gerando outros vórtices, gerando mais movimento. Se ele andou mais rápido, eu vou precisar trazer massa de outro lugar, então eu vou começar a formar essas estruturas. E aí, linkando com o meu fenômeno lá que você tinha perguntado, né? O que são essas estruturas coerentes que a gente fala? São justamente essas estruturas que surgem no escoamento. Os vórtices, por exemplo, tá? Se vocês observarem escoamentos típicos sobre placa plana, você tem a formação de vórtices, esses vórtices vão gradualmente se desprender, a gente vai estudar sobre isso mais tarde, vou mostrar para vocês, tá? Eles vão se desprender da superfície da placa, formando, aí tem um nome específico, chama hairpin vortex. Hairpin em português, grampo de cabelo, tá? Então, é um formato específico para esses vórtices. Esses vórtices são as estruturas coerentes que são formadas, né? São as estruturas que surgem como função de quê? Dessas flutuações de campo e velocidade. Só que elas não são totalmente aleatórias. Vou dar um exemplo para vocês de como é que a coisa mais ou menos funciona. Quando você está simulando um escoamento turbulento, né? Numericamente, por exemplo, tá? Você vai lá e você quer simular a turbulência. Então, você faz turbulência é um fenômeno tridimensional, né? Então, você tenta pegar um domínio de estudo, né? E aí você vai precisar fazer um domínio, vamos apagar aqui para ter mais espaço. Você quer fazer um domínio de estudo aqui, por exemplo, dessa forma, tá? Opa! Acabei de desenhar desse jeitinho aqui, tá? Aí vamos supor que você está querendo simular um escoamento sobre um prédio, que está lá no meio do escoamento, está aqui o prédio, né? Então, aqui está o seu domínio, tá? Isso acontece muito quando você quer fazer simulação de grandes escalas, LESS, ou então DNS, ou alguma simulação de escoamento turbulento. Então, você quer simular um escoamento turbulento aqui, tá? Você quer simular mesmo, você quer, aqui dentro, tá? Tentar obter aquela flutuação de velocidade, né? Simular como estão sendo as flutuações de velocidade. Ter alguma coisa aqui, tempo, e ter aqui velocidade, tá? O que acontece? Se você simplesmente, aqui na entrada, tá? Colocar flutuações em cada um desses pontos, flutuações totalmente randômicas e totalmente aleatórias, tá? Não importa a intensidade dessas flutuações que você colocar. Você sabe o que acontece quando você analisar o seu domínio? Vamos pegar aqui, vamos fazer um corte nesse domínio, e assim, ó. E tentar observar esse plano aqui, tá? Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Imagina o seguinte, se eu pegar nessa minha simulação aqui, tá? E colocar flutuação aleatória, não me preocupar, vou dar um gerador de números aleatórios aqui, para cada um desses pontos aqui no meu domínio, você sabe o que acontece? Poucos metros depois da entrada do domínio, sabe o que aconteceu com essa turbulência que eu botei aqui, com essa flutuação? Ela desaparece.
Por que ela desaparece? Porque, na verdade, as flutuações, elas não são tão aleatórias assim. Elas são correlacionadas, né? É só a gente imaginar. Se eu tenho, em algum ponto, foi aquele exemplozinho que eu dei, tá? Se eu tenho, por exemplo, em um volume de controle que ocupa um espaço qualquer, tá? Se eu tiver uma velocidade nessa face de volume de controle aqui, sofrendo uma flutuação positiva de velocidade muito grande, tá? Então, eu vou ter uma velocidade muito grande aqui. É razoável imaginar que eu não vou poder ter flutuações positivas muito grandes nas outras faces do meu volume de controle. Na verdade, o que vai ter que acontecer para esse negócio aqui dar certo é que eu vou... Opa, deixa eu tentar apagar aqui, não estou conseguindo. Não. O que eu vou precisar ter aqui eu vou ter velocidades, eu vou acabar tendo velocidades entrando nesse meu volume de controle, não é isso? Porque, de fato, a massa se conserva. E aí, esse acoplamento físico, ele vai, de fato, gerar uma consistência, tá, entre as flutuações de velocidade nas três componentes. Não é isso? Já que a massa tem que se conservar, e aí eu faço a mesma coisa, a mesma discussão para conservação de quantidade de movimento, que é o exercício que eu pedi para vocês fazerem. Eu vou precisar discutir as forças. Se eu tenho uma aceleração sobre um elemento de fluido, esse efeito desse elemento de fluido, ele vai interagir sobre os vizinhos dele. Então, uma aceleração na velocidade de x, invariavelmente vai causar o quê? Também uma aceleração nas direções y, conservação de massa, ou z, tá? Então, tá tudo muito linkado. De maneira geral, só falando sobre essas flutuações aqui, o que você observa aqui, ó, se você pegar um escoamento turbulento, de fato, vamos supor que você resolveu o escoamento turbulento, e aí você pega aqui, ó, no meio do seu domínio, tá? E você vai observar como é que são as flutuações de velocidade, tá? As flutuações de velocidade estariam, assim, aqui. Aliás, eu posso fazer melhor. Eu posso mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu pegar uma animaçãozinha qualquer aqui. E aí a gente pode ver como elas são. O que acontece na prática... Está congelado aí, mas eu estou pegando uma outra... abrindo um diretório aqui, gente. Espera só um minutinho. Deixa eu chegar para o lado. Aqui. De fomento. Vamos pegar esse... Não, vamos pegar esse aqui. Esse aqui. Bom, tem vários aqui. Vamos tentar mostrar. Tem vários exemplos aqui, tá? Eu vou testar mostrar um deles para vocês. Ó, isso aqui é um escoamento sobre um conjunto de prédios. Tá? Opa, só que está abrindo na outra tela. Deixa eu mover para cá. Para a tela de cá. Pronto. Esse é o escoamento turbulento. Isso daqui é uma simulação, a gente está vendo efetivamente as escalas turbulentas, tá? Esse não é o escoamento médio, tá? Isso é uma simulação de grandes escalas. Então, o que a gente está observando aqui, de fato, são as flutuações do escoamento, tá? Vou tentar pegar, esse daqui a gente está olhando de cima. Tentar encontrar um pouquinho melhor que vai mostrar para a gente as flutuações de lado, transversais. Bom, ó, essa daqui, bom, esse está muito curtinho, né, mas deu mais ou menos para a gente ver como é que são as flutuações. Deixa eu ver se eu acho um pouco... é fácil, só pegar os vídeos, pegar os maiores. Isso. Eu acho que esse aqui é o maior. Não, esse aqui é só concentração. Vou tentar mostrar esse aqui, eu acho que é o maior de todos, que vai dar para mostrar para vocês. Esse.
Olha só, isso aqui é a turbulência acontecendo dentro dos, entre os prédios propriamente ditos. Tá vendo? Estão observando ela? O que você observa na prática é que a gente tem, de fato, essa formação dessas estruturas, tá vendo? Coerentes. Na verdade, elas são muito relacionadas a justamente esse processo de formação, esse processo de... vou passar de novo, peraí. Esse processo de uma flutuação, por exemplo, se você acompanhar aqui, as flutuações estão caminhando pelo escoamento, tá vendo? A minha setinha aqui acompanhando uma, tá vendo? Mas você nota que a flutuação, que uma flutuação dessa maior, né, uma indução dessa de velocidade mais alta, ela vai causando efeitos sobre os vizinhos deles. Esses vizinhos, efetivamente, está relacionado com essas flutuações e esse aumento de velocidade que você está vendo é como se fosse aquelas rajadas de vento que a gente, às vezes, observa. Por exemplo, você está num gramado, né, numa área aberta, você observa exatamente a grama se curvando um pouco mais, porque está chegando aquela rajada de vento e essa rajada passa e vai embora. Isso é muito parecido com o que a gente está observando aqui, né? Só que aqui a gente está falando de um escoamento entre prédios, né? Então, você olha para alguma coisa como essa, e aí você fala assim, se você parar num ponto só, e você tentar analisar a velocidade aqui, você acha que essa série temporal é uma série totalmente randômica e aleatória. Mas ela, de fato, ela não é randômica, ela não é totalmente aleatória, né? Ela é randômica e aleatória no sentido de que você não consegue prever, né? Você não consegue prever exatamente o valor da velocidade naquele intervalo de tempo. Porém, existe uma consistência que está ligada à conservação de massa, conservação de energia, conservação de quantidade de movimento, né? Então, o que a gente observa não é, de fato, um campo de ventos totalmente aleatório, né? A gente observa um campo de ventos que é parcialmente aleatório, vou dizer assim, não sei se essa é uma boa expressão, né? Ele vai estar relacionado às características que a gente acha mais relevantes do nosso escoamento, né? Mais relevantes, não, as leis físicas que governam esse escoamento. Então, se a gente voltar aqui e tentar terminar o desenhozinho, ó, o escoamento que a gente encontra aqui nessa região, bom, eu acho que eu vou parar o PowerPoint e vou começar de novo, porque eu estou notando que a minha caneta está fazendo uns artefatos. Vamos lá de novo. Aqui. Pronto. Isso. Então, ó, se a gente desenhar aqui, voltando aqui ao nosso escoamento, né, e eu tentar desenhar ele como seria o escoamento numa seção transversal, o que eu tenho mais ou menos é alguma coisa assim, ó, aqui o meu domínio. De novo, tentar desenhar ele aqui. Aqui está o escoamento lá para dentro. Tá? Se eu tentar em algum momento aqui do escoamento, por exemplo, pegar um plano transversal e tentar desenhar ele para vocês, o que vai acontecer, o que vocês vão ver é alguma coisa que não é totalmente randômica e aleatória, mas você vai efetivamente observar vórtices transversais sendo gerados. Então, você observa essas estruturas existentes no escoamento. De maneira geral, tá? Esses vórtices, eles vão ter, se você for desenhar isso daqui, você vai ter uma velocidade aqui, tá? Por exemplo, saindo. Seria mais ou menos assim, ó, uma flutuação de velocidade para cá maior, uma um pouquinho menor, outra para cá. Normalmente, eu vou ter componentes de velocidade aqui, porque esses vórtices, eles se comportam mais ou menos assim. Eles são transportados pelo escoamento. Isso é aquilo que a gente estava falando para vocês, que são as estruturas coerentes. Eu formo estruturas que são características daquele escoamento, né? No caso do escoamento sobre placa plana, os vórtices começam a ser formados sobre a placa, tá? E aí, gradualmente, esses caras vão se desprender da placa e se mover por escoamento turbulento. Como a gente viu naquela animação lá, naquele vídeo, dos vórtices se formando sobre as placas. Então, essa seria a nossa quarta característica, a presença desses vórtices, turbilhões ou eddies. Em inglês, é bem claro, tá? Se usa a palavra eddies, tá?
Em português, eu já vi alguns autores que falam em vórtices, outros autores que vão falar em turbilhões. Por que não usar a palavra vórtice, tá? Porque vórtice muitas vezes é utilizado para uma estrutura que é permanente, tá? Então, você pode ter um vórtice, uma recirculação, um redemoinho, alguma coisa assim, tá? Então, um vórtice, ele acontece, por exemplo, tá? Se eu tiver um escoamento aqui ao redor de um prédio, e aí eu posso ter uma região de recirculação aqui atrás, mesmo se o escoamento for laminar, ou se for o escoamento médio. Essa recirculação, ou esse vórtice aí atrás, ele é uma estrutura permanente. E aí a tradução que se usa, turbilhões, é para representar esses pequenos vórtices, esses eddies, que são transientes, que surgem e desaparecem no escoamento. Na verdade, lembra, né? São estruturas aleatórias, você não consegue prever exatamente qual é a velocidade deles, mas eles estão lá presentes. Essas escalas, o que vai acontecer de maneira geral, desses vórtices, turbilhões ou eddies, é que esses caras, eles vão estar muito relacionados, tá? A característica efetivamente do escoamento. E eles vão ser, por via de regra, dependentes das leis físicas do escoamento. Então, sempre que você for simular numericamente com algum modelo capaz de prever as flutuações de turbulência, tá? E aí ele vai resolver aquelas equações diferenciais de conservação de massa, conservação de quantidade de movimento, você consegue observar, bom, se o modelo está correto, né? Você consegue observar esses mesmos turbilhões, esses mesmos eddies, esses mesmos vórtices que você observa no fenômeno natural. Então, ela não é totalmente aleatória e randômica, não é? Porque se você consegue reproduzir aquilo com a solução de um set, com a solução de um conjunto de equações diferenciais, eu tenho, então, uma série de leis governantes daquele fenômeno. Então, eu consigo reproduzir essas minhas estruturas coerentes, essas minhas estruturas observáveis. O que eu não consigo reproduzir é exatamente o valor da flutuação. Tudo bem? Sim ou não? Até aqui, sim. Beleza, então tá. Então, aí vem quem foi que tinha perguntado sobre as estruturas coerentes? Ficou claro, então, a ideia de estrutura coerente, do que é a estrutura coerente? Ficou sim, professor. Obrigado. Oh, que bom. Bom, então vamos lá para a sexta característica, que é aquilo que a gente acabou de discutir, que a gente viu no vídeo da Karine agora, que é justamente a ideia da presença de diversas escalas, não é isso? Que é evidenciada por duas coisas bastante importantes, né? Uma delas é aquilo que a gente conversou sobre a própria característica da turbulência, né? Que está relacionado ao quê? Ao espectro de energia, né? Então, energia e frequência aqui, né? Então, eu vou ter aqui as grandes escalas, não é? Vou escrever grandes escalas, e aqui embaixo as escalas de dissipação. Aqui no meio é aquele subrange inercial, não é isso? Então, na verdade, eu tenho que a transferência de energia de grande escala para pequena escala. Isso é como acontece o fenômeno. Mas por que eu tenho isso? Porque eu vou ter, nota, diferentes frequências presentes, diferentes escalas presentes. Então, de maneira geral, as minhas séries temporais de turbulência, o que vai acontecer é que, se eu pensar aqui em tempo, por exemplo, velocidade ou concentração de um determinado poluente, eu vou conseguir distinguir movimentos de frequências, de diversas frequências, no meu escoamento ou na minha série temporal. Então, por exemplo, nesse desenhozinho aí, eu poderia tentar escrever, né, ou tentar separar várias frequências aqui, né, diferentes, né? Eu estou vendo que tem uma frequênciazinha aqui bem rápida, né? Um movimento mais rápido. Mas também tem um movimento aqui, né? Ó, tá vendo? Um movimento bem lento aqui, tá vendo? Então, normalmente, essas frequências, então, né? Mais lentas, com maior amplitude, elas estão relacionadas ao quê? Às grandes escalas. E aí, essas frequências menores, elas vão estar relacionadas a quem? A esses caras que vão diminuindo aqui, até chegar às escalas de dissipação, lá, as escalas de Kolmogorov. Tudo bem? A ideia aqui, eu acho que eu passei uma característica aqui no meio. Passei sim, ó. Eu passei pela 4, ó, que eu esqueci de apontar, ó. Tá?
que é uma das principais características da turbulência, que é o quê? Que é um fenômeno altamente dissipativo. O que quer dizer isso? Bom, é a ideia aqui do meu espectro de energia, né? Se eu estou transferindo energia, né? Daqui da minha grande escala, né? A minha grande escala, ela está, bom, voltando ao meu exemplo de sempre, né? Que é o escoamento aqui ao redor de um obstáculo. Então, o escoamento vai passar aqui em cima, vai gerar uma recirculação aqui atrás, né? Mas ele vai passar pelo escoamento, vai passar pelo obstáculo. Aqui atrás, o problema é que eu gerei uma esteira de turbulência, né? Eu podia estar pensando aqui num carro de Fórmula 1, num foguete, ou em vários exemplos, tá? Mas eu gerei turbulência. Da onde eu retirei a energia para gerar essa turbulência? Bom, essa energia, ela veio do escoamento principal. Normalmente, isso é difícil da gente observar mais claramente, né? Mas, por exemplo, quando você está num duto, dentro de um tubo, você observa mais claramente quando o escoamento vira turbulento. Por quê? Porque a energia que você precisa para bombear aquele fluido por dentro do seu duto, ela torna-se maior. Então, você gasta mais potência para fazer o bombeamento. De maneira geral, quando um fluido se torna turbulento, você tem uma perda maior de velocidade. Você precisa observar que muitas vezes o gradiente de pressão, a diferença de pressão entre dois pontos, para fazer esse escoamento se mover, ela aumenta muito. Por quê? Porque eu estou retirando parte da energia do meu escoamento principal para gerar essas pequenas escalas. E quem está, no final das contas, dissipando toda essa energia acaba sendo o quê? A viscosidade. Então, a viscosidade dissipa essa energia, usualmente na forma de calor. Então, eu vou tendo uma dissipação viscosa, né? Então, aquela característica 4 lá, ela está muito relacionada a essa característica 6 aqui, né? Que a turbulência, então, você vai se manifestar em diversas escalas de comprimento. Desde lá das grandes escalas até as escalinhas pequenininhas lá de Kolmogorov, né? O que é interessante é que eu vou sempre tendo essa transferência de energia das grandes para pequenas escalas. Lá na pequena escala é onde efetivamente a energia turbulenta, ela é dissipada. Mas se eu estou dissipando energia lá embaixo, eu tirei energia de algum lugar. Da onde eu tiro energia? Do escoamento principal, tá? Bom, isso nos traz a nossa característica 7, né, que é a presença simultânea de uma grande quantidade de vórtices, né, várias escalas temporais, e aí sempre retornando, né, e quase ficando repetitivo, né? Por quê? Porque aí eu vou ter os maiores vórtices vão tirar a energia do escoamento médio, transferir para os menores, aonde essa energia vai ser dissipada pelas nossas forças viscosas, pelas nossas tensões viscosas. O escoamento turbulento, então, ele vai exibir um espectro contínuo de dimensões de vórtices, não é isso? De maneira que eu vou tendo diversos tamanhos de vórtices, mas essa cascata sempre acontecendo na mesma direção, né? O limite superior das escalas, ele vai ser limitado pela característica geométrica do escoamento. Por exemplo, qual é a característica que está gerando a turbulência, né? Então, qual vai ser o tamanho do vórtice que vai estar no controle ali da história? Aquele escoamento que eu acabei de desenhar, um escoamento sobre um obstáculo. Você vai ter uma geração de um vórtice com escala semelhante não, mas uma escala mais ou menos da ordem de grandeza daquele obstáculo. Dentro de um tubo, você também vai ter vórtices gerados que vão estar limitados pela presença da parede física do duto. Você não vai ter um vórtice muito maior do que o... Como é que você vai conseguir fazer isso? Né? Então, seus contornos físicos vão limitar esse vórtice. Esse é o limite superior. Mas e o meu limite inferior? Qual ele vai ser? Tá? Ele vai ser justamente aquelas escalas lá de Kolmogorov, as escalas de dissipação. O que nos traz a esse desenhozinho aqui, que é a pergunta que eu fiz na aula passada para vocês. Depois de pensar e ler e fazer os vídeos sobre a escala de Kolmogorov, o que vocês acham que é a diferença do escoamento de cima para o de baixo? Por que naquele escoamento de cima eu tenho escalas menores de turbulência? Vamos lá. O que vocês acham?
Karine, alguma ideia? Oi. Então, dando uma olhada, quando faz aquela análise entre as escalas grandes e as escalas pequenas, chega numa conclusão de que a escala de tempo e de velocidade das menores escalas é bem menor, só que, em compensação, a vorticidade é bem maior. E aí, eu acho o seguinte, que quando você tem um escoamento turbulento, você tem muita vorticidade, né? E isso está relacionado com essas pequenas escalas que vão gerar nas pequenas escalas o elemento de fluido vai gerar muito rápido, ou seja, vai ter uma rotação muito rápida, vai ter muita vorticidade. E é por isso que quando você tem Reynolds alto, você tem mais escalas pequenas do que quando você tem um Reynolds mais moderado. Mais ou menos isso aí. Isso aí, não, é isso mesmo. Na verdade, o que acontece? No escoamento de Reynolds mais alto, você traz mais energia, né? Você tem mais energia, mais rotação, mais vorticidade, né? Vem das grandes escalas. Você vai dissipar... Vai ser dissipada, né? Exatamente. Então, aquela energia vai ser dissipada? Vai, né? Só que, provavelmente, como você está vindo com mais energia, você vai descer até tamanhozinhos menores. Não é isso? Uhum. Então, aquela cascata de energia, ela continua acontecendo ali do mesmo jeito. Só que a energia que está sendo transferida para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, ela tem o quê? Eu tenho mais energia chegando, né? Num determinado vórtice de um tamanhozinho específico lá, né? Do que eu teria se fosse o mesmo escoamento, só que com Reynolds menor, né? Não é isso? Então, é mais ou menos o seguinte, se eu pegar lá uma escala qualquer, né? Uma escala, sei lá, de 1 milímetro de tamanho, alguma coisa assim, né? Quando eu tenho um Reynolds muito grande, a quantidade de energia cinética turbulenta que está chegando na escala de 1 milímetro, ela é muito maior do que a quantidade de energia que estaria chegando se o Reynolds, nessa escala de 1 milímetro, e se o Reynolds fosse menor, não é isso? Então, acaba que eu vou tendo que, naquele mesmo tamanho, vamos dizer assim, de vórtice, em um caso eu tenho muito mais energia ainda do que em outro. Quer dizer, então, que eu ainda vou precisar de vórtices menores e menores e menores para dissipar tudo aquilo, não é isso? Uhum. Isso. Todo mundo entendeu esse conceito? Professor, eu tenho uma pergunta. Está correto pensar que eu pensei inicialmente? A diferença dos dois, considerando a mesma condição de escoamento, mesmo fluido, dos dois reinos é a velocidade. Se eu comparo, né, os dois escoamentos, né? Considerando todas as outras condições idênticas. Então, o que eu imaginei? Se a gente tem uma velocidade muito mais alta, ou seja, uma força as forças iniciais de um escoamento tem Reynolds muito alto, comparado com o outro, está mais atuante, ele vai gerar os grandes vórtices, vai começar a cascata, só que como tem muita energia de entrada, esses grandes vórtices basicamente não se mantêm, ele gerando muita estabilidade, rapidinho ele desce na cascata sendo dissipada. Aí entraria a questão da alta dissipação que a turbulência traz. Essa ideia de que essa grande estabilidade dos grandes vórtices quebrando nos pequenos tem alguma coisa a ver? Tipo assim, quando você está em velocidade muito mais alta, você passa por essa cascata mais rápido também? Eu diria assim que não é bem que você passa pela cascata mais rápida. A ideia é mais ou menos o seguinte: se você tiver lá a nossa... Opa, ficou ruim aqui, peraí, deixa eu apagar. Se você tem a sua cascata, o nosso espectro está aqui, né? Aí você tem dois escoamentos lá, aqui está a nossa energia, né? E aqui está a nossa frequência, né? Ou você pode chamar número de onda, ou o que for, né? Aí você pensar que o que acontece aqui é o seguinte, ó. Aqui você vai ter muita energia e depois você vai ter uma dissipação, o subrange inicial, e aí depois você vai ter aqui a faixa de dissipação sendo importante, tá? O que vai acontecer aqui? Imagina se você tiver um outro escoamento agora, tá? Com um número de Reynolds muito menor, e aí você pode ter uma outra
uma outra... Não funciona exatamente assim, porque esse gráfico aqui é frequência, né? Então, a frequência vai ter a ver com a velocidade e o L, né? Mas, se a gente pensar assim, ó, um outro escoamento menos energético, tá? Ele teria alguma coisa mais ou menos assim. Eu já trago menos energia para as camadas, vamos dizer assim, para as camadas, para os escoamentos menores. Eu já tenho uma diferença de energia aqui, tá? Aí eu vou tendo a minha região de cascata de energia. Só que eu chego na minha região de dissipação muito mais rapidamente do que eu chego no escoamento turbulento. É mais ou menos assim, ó, a ideia, ó, Reynolds, Rho, U, L sobre Mi. É o que você falou, né? Velocidade acaba sendo a grande mudança nos dois escoamentos, não é isso? O que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, se eu tenho no escoamento com um número de Reynolds muito grande, essa velocidade aqui, ela acaba sendo muito maior, né? A velocidade dos vórtices, as minhas flutuações lá dos vórtices, ela acaba sendo muito maior. Então, esse termo aqui, tá? O termo de cima, que é o termo de inércia, e aqui o termo viscoso, vamos imaginar assim, ó, para o mesmo L, tá? Ele vai diminuindo, né? Eu vou transferindo energia para os menores, para os menores, para os menores, para os menores, e por aí vai. Se eu pensar no mesmo L, eu vou ter uma velocidade muito maior para o caso de Reynolds mais alto do que para o caso de Reynolds mais baixo. Ok? O que acontece, então? Quer dizer que esse Reynolds aqui, ó, tá? O número de Reynolds, se esse cara aqui é muito maior, né, ainda do que esse daqui, quer dizer que, como o Reynolds, o escoamento de Reynolds maior, para o mesmo L, eu posso ter um Reynolds muito acima de 1 e o outro muito abaixo de 1. Ou seja, para um, eu estou começando a dissipar aquela energia, vamos dizer assim. Eu estou começando a entrar na faixa dissipativa. Para o outro, eu já estou lá no final da faixa de dissipação, entendeu? Então, essa é a grande diferença, assim, no tamanho dos dois vórtices. Captou? Agora? Entendi. No caso, seria essa energia, você tem mais energia para chegar para as escalas dissipativas. Exatamente. O que vai dissipar lá no final é sempre o mesmo fenômeno, a viscosidade. O problema é que você está chegando num determinado tamanho de vórtice, por exemplo, sei lá, 1 milímetro, 2 milímetros, com uma quantidade de energia muito maior numa situação de Reynolds elevado do que numa situação de Reynolds mais baixo. Então, normalmente no escoamento, um Reynolds de 1 milímetro, uma escala de 1 milímetro, ela já não existe mais, ela já foi dissipada, entendeu? Ela já não existe mais no escoamento, a viscosidade já deu conta dela. Pode ser que numa situação de Reynolds extremamente elevado, eu ainda tenha alguma flutuação nessa escala de 1 milímetro, tá? De maneira geral, a gente vai observar que essas escalas, então, a menor escala, a escala de Kolmogorov, ela vai ser função de quê? Do número de Reynolds. Tá? Então, quanto menor o número de Reynolds, quanto maior o número de Reynolds, menor vai ser a escala desses vórticezinhos que vão estar, vamos dizer assim, vão estar presentes no escoamento. Entenderam? Uhum. Sim. Sim. Então, agora a gente junta a sua explicação qualitativa, né, da cascata de energia das escalas de Kolmogorov, com uma necessidade de haver uma explicação quantitativa. Então, agora, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Que vocês vão lá naquele livro onde vocês viram as escalas de Kolmogorov, vocês vão ver que tem umas expressões para essas escalas de Kolmogorov. Como essa escala de Kolmogorov varia com o tamanho, com o Reynolds, tá? Então, o que eu quero? Eu quero, para a próxima aula, tá? Um videozinho igualzinho a esse, tá? Com vocês me explicando isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão me mostrar como é essa variação dessas pequenas escalas em função de número de Reynolds. Aí é conta, tá, gente? É só entender aquelas contas que estão lá. Por que eu quero que vocês façam um vídeo? Porque eu pedi para vocês me entregarem essas contas. Mas aí é fácil, é só ir lá e copiar, tá? Moleza. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês mostrem as contas
e me expliquem como isso vai estar atrelado com a física. Pode fazer junto com um coleguinha, tá? Vocês podem marcar um dia, trocar ideia, conversar, mas eu quero vídeos individuais. E aí, na aula que vem, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez hoje. Vai fazer um sorteio. Já pensou sua Karina de novo, coitada? Minha nossa. Mas pode ser, tá? Totalmente aleatório, tá bom? De repente você vai acertar o número novamente. Mas entenderam o que eu estou querendo? Todo mundo percebeu? Pode Sim. explicar de novo? O que você quer? O que eu quero? Eu quero... Vocês agora fizeram um vídeo falando da cascata de energia e das escalas de Kolmogorov. O que são as escalas de Kolmogorov? São as escalas lá embaixo onde acontece a dissipação, não é isso? Elas estão atreladas ao número de Reynolds. Olha lá no livro e vê como é que é essa expressão. Tá? E aí tenta explicar isso que eu acabei de falar com base nessa expressão. Como é que essas escalas vão estar relacionadas ao número de Reynolds? Como é que essas são as menores flutuações, né? Como é que existe essa relação? Então, eu queria que vocês fizessem um vídeo. Novamente, curtinho, tá? De 5, 10 minutos no máximo. Esse, como é até mais rápido, né? Deve ser 5 minutos, não sei. Aí vocês analisam como é que vocês vão fazer. Então, é mais um videozinho, mas agora eu quero o quê? Eu quero que vocês peguem as expressões e mostrem para mim as expressões. E aí depois vocês vão chegar a alguma conclusão. Eu quero que vocês façam essa conclusão, tá? Então, como é que essa pequena escala que está aqui, tá vendo? Nesse desenhozinho aqui, ó, bem pequenininha, bem menor do que essa maiorzinha que está aqui, né? Qual é a diferença entre isso e isso? As duas são escalas de dissipação. São um finalzinho aqui, ó, né? Aqui no meu subrange de dissipação. Por que o subrange aqui é bem menor do que isso aqui? Eu quero que você mostre as continhas para mim. Tá bom? Não é uma tarefa fácil, não, tá? Essa é a mais difícil que até agora, de todas que eu pedi para vocês, essa é a mais complicada, tá? Então, não deixa para fazer em cima da hora, não, porque senão não vai dar certo. Provavelmente, vocês vão ter que conversar bastante com os coleguinhas. Tá bom? Aproveitando que vocês ainda estão em estado de choque com esse novo trabalho, a gente passa agora para a nossa... Mas ficou claro o trabalho? Antes de eu voltar aqui para a nossa característica... eu estava na 8, né? Antes de falar de 9, ficou mais claro? Ficou mais claro? Não, ficou claro qual é o dever de casa? Silêncio completo. Resumindo, então, é explicar fisicamente as equações de Kolmogorov na escala dissipativa, fisicamente, em relação ao Reynolds. Exatamente. Mais ou menos, se vocês pegarem o livro, o que vocês vão fazer é o quê? É ler aquilo que está no livro e fazer um videozinho explicando aquilo ali que está no livro. Porque ele vai deduzindo, né? Vocês devem ter chegado nisso lá no livro na hora que olharam, né? Ele vai deduzindo elas, explicando passo a passo quais são as implicações, né? E aí chega no final lá, numa fórmula para a escala de Kolmogorov. Não é isso? Fala lá sobre dissipação, mas ele chega numa fórmula para a escala de Kolmogorov. É isso que eu quero que vocês consigam explicar. Tá bom? Professor, Oi. eu posso fazer uma pergunta? Claro. Porra, depois eu quero falar também. Fala aí. Então tá, 2. Então vai, Karine primeiro. Não é sobre o trabalho, então se for sobre o trabalho, pode deixar. Não, pode fazer. É sobre o trabalho, André? Não, na verdade é um comentário, porque quando você estava explicando aí por que tem que ter, um é menor do que o outro e tal, a escala de Kolmogorov, quando eu estava fazendo trabalho, eu achei que elas eram as menores escalas físicas no mundo, no universo possíveis. Só que quando você fez a pergunta aí do trabalho, eu vi que eu acho que a maioria aqui também colocou a equação no vídeo. A escala de Kolmogorov, de tamanho, você divide ela pela taxa de dissipação. Então, quanto maior o gradiente de velocidade, maior vai ser a taxa de dissipação e menor vai ser essa escala. É por isso que... Pronto, você está com o vídeo quase pronto. Agora só precisa mostrar, tá vendo? É isso aí que é a ideia básica. Né? Vai, continua. Te interrompi na hora que você ia botar a cerejinha no bolo. Continua. A empolgação do professor quando o aluno acerta. Não, assim, por isso que ela é menor para um Reynolds maior. Aí, agora eu entendi, assim, o conceito matemático, pelo menos. Isso aí.
Exatamente, correto. Pois é. Todo mundo entendeu isso? Já tem isso na cabeça ou ainda não? Se vocês ainda não estão na cabeça, na hora que vocês tentarem fazer o vídeo, tentar montar essas contas, troca ideia com o André também na hora, entendeu? Bate um papo entre vocês para tentar formular esse conceito melhor e aí você tenta explicar no vídeo. Porque quando você consegue explicar para alguém, entendeu? Por isso, essa que é a parte interessante do vídeo. Quando você consegue explicar para alguém, fazer um vídeo para tentar explicar, é porque, de fato, você aprendeu. Karine. Pessoal, quando fala, essa é uma pergunta meio básica, eu acho, mas quando fala que quando tem um Reynolds maior, você vai ter uma geração maior de energia no escoamento, é porque ele é mais turbulento, então ele vai despender mais energia para conseguir fazer o movimento, né? Porque as moléculas, cada uma vai estar indo para um lado, então vai precisar retirar mais energia do escoamento médio para ele conseguir se movimentar. É mais ou menos assim, ó, Karine, ó. Quando a gente fala de escoamento turbulento, a gente já esquece de molécula, tá? Porque como ele é macroscópico, aquela mesma coisa que acontece lá a difusão molecular lá embaixo, tal, aquela coisa, agora já vira macro, né? Então a gente fala em pacote de fluido, né? Então um pacotão de fluido indo para cá, um pacotão de fluido indo para lá, né? Então é uma coisa macroscópica. Mas assim, o jeito mais fácil da gente... Oi? A parcela de fluido, né? Isso. Exatamente. O jeito mais fácil da gente pensar é isso aqui, ó. É sempre olhar para a cara do número de Reynolds. Quando eu falo que ele é mais energético, quer dizer o seguinte, ó. Aonde estarão presentes as flutuações, tá? As nossas flutuações, a ideia até lá do experimento de Reynolds. Pensa o seguinte, eu tenho um escoamento, o escoamento está se movimentando lá dentro do fluido, tá? Eu posso ter um fator qualquer de perturbação para esse escoamento. Se o escoamento tiver forças viscosas muito altas, se o fluido for muito viscoso, tá? E eu tiver pequenas perturbações, o que acontece? A viscosidade ela é capaz de absorver essas flutuações. Mas o que acontece quando eu vou aumentando a velocidade do fluido, imagina se eu fizer uma vibração ou se eu fizer o fluido passar por cima de uma característica geométrica qualquer, uma rugosidade, por exemplo, aqui, entendeu? E aí eu posso começar a gerar algum vórtice aqui. O que vai acontecer aqui com esse cara? Quanto maior a velocidade, maior a inércia do fluido. Então, eu gero a perturbação, né? Mas agora o meu fluido tem muita inércia. A viscosidade, ela não consegue mais dissipar essa perturbação do fluido, certo? Então, eu vou começar a gerar turbulência. Quanto mais eu aumento o número de Reynolds, e aí vem a discussão aqui, tá? Se eu vou pensar no mesmo escoamento, exatamente o mesmo, mesma geometria e mesmo fluido, esse cara aqui vai ser constante, esse cara vai ser constante e esse cara vai ser constante. O que vai mudar? Vai mudar basicamente a velocidade. Então, eu vou ter um escoamento, por exemplo, o mesmo escoamento vai ser o mesmo escoamento, só que ele vai ser o quê? Ele vai ser mais rápido. É como se agora aquela perturbação que gerou uma flutuação qualquer de velocidade, ela tem muito mais energia cinética. Então, ela tem muito mais energia. A viscosidade conseguiu dissipar? Não, não conseguiu. Então, aquela energia, aquela flutuação ali, ela virou turbulência. É isso que quer dizer que eu tenho mais energia dentro que o escoamento com o número de Reynolds maior, ele é mais energético, ele tem mais quantidade de movimento dentro dessas flutuações, tá? Então, eu vou ter mais quantidade de energia lá dentro do meu espectro para dois escoamentos iguaizinhos, um com Reynolds maior e um com Reynolds menor, eu vou ter mais quantidade de energia, eu vou ter mais quantidade de energia cinética dentro dele. Ok? Uhum. Entendi. Entendeu? Eu tenho outra dúvida. Entendi, obrigada, professor. Quando estava pesquisando, uma coisa que me deixou em dúvida do Reynolds é que quando você mostra a cascata de energia e mostra as pequenas escalas, a escala dissipativa, você fala que o Reynolds é próximo de 1, não é?
E aí, isso daí é um Reynolds local. Quando O você Reynolds está é aquele falando vórticezinho, quando você está falando do Reynolds, que se o Reynolds for maior, vai ter mais vórtices dissipativos, está querendo dizer do Reynolds do escoamento médio. Isso. Ah, tá. Tá? Você pode definir para estudar o número de Reynolds, na verdade, você vai ver que você vai encontrar o número de Reynolds escrito de vários jeitos, né? Por quê? Porque ele, na verdade, é o balanço de forças, né? Força de inércia sobre força viscosa. Então, você pode usar o número de Reynolds para estudar o escoamento, e aí você vai usar as características macroscópicas do escoamento, né? Vou utilizar, por exemplo, a altura do prédio, diâmetro do tubo, comprimento da placa, profundidade de um canal. Ou você pode estar usando para tentar analisar o balanço de forças lá num vórticezinho daquele, um vórtice bem pequenininho, um edge. E ali dentro daquele edge, você está preocupado com o quê? Com a velocidade do edge, com o tamanho dele, né? Então, aí você vai fazer o quê? Se você prestar atenção nas notações dos livros, você vai ver que as notações, elas colocam até diferente, né? Quando ela está falando do vórtice, né? Do turbilhão, efetivamente, né? Então, é a velocidade local, a velocidade da flutuação. O L é a escala daquele turbilhão, daquele edge, né? Então, essa que é a ideia. Quando a gente fala tendendo para 1, a gente está falando do número de Reynolds daquela escala de flutuação. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Obrigada, professor. Valeu mesmo. Com isso daqui, a gente chega mais ou menos, tá? Naqueles tópicos todos, né? Das características de turbulência, né? Então, olha só, nós falamos, então, que o escoamento turbulento vai exibir um espectro contínuo, né? De flutuações, que os vórtices maiores vão apresentar as frequências mais baixas, mas eles vão ser, claro, né? As maiores escalas de comprimento, né? Que acontece, claro, com o oposto nos menores. Os maiores, né, é aquela ideia do nosso espectro lá, né, ó, né, alguma coisa assim. Então, os maiores, eles vão usualmente possuir, né, mais energia e eles vão contribuir mais para o transporte turbulento. Qual é a relação? É mais ou menos o seguinte, ó, lembra quando eu desenhei isso aqui, ó, aqui, aqui, e aí eu faço aquele meu... Opa! Desculpa. Aquela minha série temporal aqui acontecendo mais ou menos assim, tá? Onde eu vou ter uma flutuação de escala menor e eu vou ter uma flutuação de escala mais longa. Então, é mais ou menos o seguinte. O grande vórtice vai ser o quê? Enquanto o pequeno vórtice, ele é característico de pegar os elementos de fluido, né? Ele é pequenininho, né? Então, ele vai pegar um elemento de fluido, né? Que está aqui e vai fazer isso aqui com ele, vai transportar ele para cá. A velocidade dele pode ser até alta, mas o L, a escala dele, ela é pequena. Bom, isso acontece com os nossos pequenos vórtices. O vórtice já mais grandão, ele pode ser até mais lento, né? Mas ele vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Então, aquela parcelinha de fluido que estava aqui, eu vou levar minha parcelinha de fluido agora para cá. E aí, o mais interessante é que uma flutuação dessa de velocidade, até mesmo a parcela, ela é grande. Na verdade, o vórticezão, ele pode transportar até um vórticezinho desse pequeno por inteiro, né? E trazer ele para cá do mesmo jeito, tá? Então, eu vou pegar grandes quantidades de fluido e vou transportar a distâncias mais longas. O meu L aqui, a minha escala, né? Como é que eu boto o meu L aqui? Tá muito rabiscado essa figura, já não tem mais lugar nem para escrever, né? O meu L aqui, ele já é muito maior do que o meu Lzinho aqui embaixo, tá? Então, eu consigo transportar meu elemento de fluido a escalas bastante significativas. Então, eu faço o quê? Eu faço um transporte mais intenso. Isso vai acontecendo com todas aquelas escalas. É claro que eu vou ter os meus vórtices grandões são muito energéticos, responsáveis por muito transporte, mas eles são muito menos numerosos que os meus vórtices pequenininhos, tá? Os meus vórtices pequenininhos, eles são muito mais numerosos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter vários
vórtices com escala L bem pequenininha. E uns poucos vórtices com escala L grandona. Tudo bem? Bom, e a última característica é aquela que a gente conversou no finalzinho da aula passada, que é essa aqui, ó. A turbulência não se mantém por ela mesma. Ela depende do ambiente para obter energia. Novamente, volta para a nossa cascata de energia, né? Onde eu vou ter geração de energia aqui embaixo, aqui em cima, dissipação de energia aqui embaixo. Então, se eu dissipo, eu preciso gerar. Esse gerar significa o quê? Extrair energia do escoamento médio, tá? Então, eu sempre vou ter esse fluxo de energia nesse sentido. Então, o escoamento é aleatório? É. O escoamento, então vamos lá, ó. Então, o escoamento vai ser característica, turbulência vai ser característica do escoamento, não do fluido. É um processo altamente difusivo, não é isso? Então, eu vou ter, o meu escoamento turbulento, ele vai ser aleatório, não é isso? Vai ter flutuações nas 3 dimensões. Turbulência vai ser um fenômeno altamente dissipativo. Vai haver a presença desses vértices, desses vórtices, esses pacotes de fluido, né, que vão estar girando, se movimentando, né, com esse movimento rotacional que a gente observa. O rotacional, ele vem da onde? Dessas diferenças de velocidade. Se eu tenho um elemento de fluido, uma ponta dele está numa velocidade, outra ponta está em outra, esse negócio vai começar a girar. Então, essa é outra característica, que são as tais estruturas observáveis, as estruturas coerentes do escoamento. A turbulência, então, vai ter flutuações de diversas escalas. Então, vórtices de uma ampla gama temporal. Sempre lembrando, né, que os grandes vão estar lá extraindo energia do escoamento médio e os pequenininhos vão estar fazendo o quê? Dissipando a energia lá do escoamento médio. Tudo bem? Captaram a ideia? Uhum. Sim ou não? Porque aí a gente pode falar que a gente já viu as escalas também de escoamento turbulento, e agora a gente tem que passar para ver as nossas... bom, já conversamos um pouquinho, né, das fontes de energia cinética turbulenta, mas, de maneira geral, a gente só precisa detalhar um pouquinho melhor quais são as fontes de energia. De maneira geral, a fonte de energia, tá? A maior fonte de energia que a gente encontra, né, a mais frequente, ela é o quê? Ela é o escoamento médio. Eu tenho diversos casos de geração de energia, por exemplo, por forças eletromagnéticas. Acontece isso, um campo elétrico lá pode gerar, né, se você tiver um escoamento carregado eletricamente, um campo magnético, um campo elétrico pode gerar perturbação nesse escoamento. Eu posso ter, por exemplo, uma diferença de densidade. Por exemplo, essa daí é fácil, né? Você bota a chaleira lá em cima do seu fogão e bota a água lá dentro e deixa esquentar, que você vai ver aquelas correntes convectivas surgindo e a própria diferença de temperatura vai gerar aquelas correntes ascendentes, que basicamente, no fundo, tá? A maioria delas vai ser o quê? Vai gerar um campo de velocidade bastante complexo. E aí, esse campo de velocidade bastante complexo, ele vai ser, de maneira geral, a minha força motriz para energia cinética turbulenta. Então, de maneira geral, os gradientes de velocidade, tá? O gradiente de velocidade, quando eu falo gradiente de velocidade, eu estou falando assim, ó, tá? Eu vou pegar assim, até mesmo escoamento sobre uma placa plana, tá? Se eu tenho aqui escoamento, velocidade aqui em cima, eu vou ter um gradiente de velocidade aqui, não é isso? Então, eu vou ter velocidades menores aqui e velocidades maiores lá em cima. Nota que o que acontece aqui, ó, naturalmente, tá? Independente do escoamento seja laminar ou turbulento, eu tenho... Pega as minhas camadas de fluido aqui, tá? Ó, esses elementos aqui estão andando, se deslocando a velocidade diferente desses carinhas aqui de cima, tá? Eu preciso da velocidade, da viscosidade, para efetivamente manter isso aqui comportado, porque esse cara está tendendo, ele anda mais rápido do que esse aqui. Para isso daqui não se transformar no movimento rotacional, né, desse elemento de fluidozinho aqui, tá? A viscosidade tem que manter a coisa bem calminha, bem comportada. Então, esse é um efeito da viscosidade.
de maneira geral, quando eu começo a ter gradientes de velocidade muito mais elevados, e lembra da história da viscosidade sempre dissipando, e a viscosidade não é mais suficiente, suficientemente forte para dissipar essas flutuações. Acaba que o meu escoamento começa a gerar turbulência, gerar forças, gerar irregularidades que tem mais dificuldade para ele ser dissipado. E aí, esse movimento de deslizamento aqui, essa tensão, se você pensar no elemento fluido que está aqui, ó, né? O que esse elemento fluido está fazendo? Ele está sendo deformado para uma posição, para essa posição aqui. A viscosidade mantém essa deformação, e os elementos vão se deslizando um sobre o outro. Se ele começar a aparecer aqui um componente rotacional, uma vorticidade, começa a aparecer turbulência. Então, o que, na maioria dos escoamentos, na maioria das situações que a gente encontra, uma das características mais importantes na geração de turbulência, uma das formas de você extrair energia do escoamento médio, é a presença desses gradientes de velocidade, seja du dy, du dz. De maneira geral, então, o que vai acontecer é que os gradientes de velocidade, eles vão induzir essas tensões de cisalhamento. Essas tensões de cisalhamento, bom, tensão de cisalhamento eu já desenhei para você, né? Você imagina um elementozinho de fluido aqui, tá? Se eu tiver uma velocidade nesse lado aqui maior do que a velocidade desse lado aqui, ou até mesmo a velocidade para o outro lado, lá de cá, né? O que vai acontecer aqui? Enquanto eu tiver só uma tensão de cisalhamento, eu vou ter uma deformação desse elemento fluido. Então, ele vai passar a ser um carinha como esse aqui. Só que o grande problema... Nossa, esse desenho ficou ruim, deixa eu tentar melhorar ele, peraí. Aqui está o meu elementozinho fluido, vou desenhar ele de novo. Meu elemento fluido está aqui. Vamos trocar de cor para ficar melhor. Vamos desenhar um azulzinho. E aí, na presença de tensão de cisalhamento, né, que é o quê? Um lado está puxando ele para um lado, o outro lado está, né, tá tendendo para o outro lado. Não necessariamente, né, eu desenhei aqui assim, né, mas não necessariamente eu preciso estar com um campo de velocidade para o outro lado, né, que era o desenho que eu tinha feito antes, né, eu posso ter as duas velocidades alinhadas, né, só que uma maior do que a outra. A tendência vai ser que esse cara tenha essa tendência de se deformar, né, de cisalhar, não é isso? Então, ele vai tender a se deformar dessa forma. Enquanto eu conseguir manter simplesmente essa deformação sem haver essa movimentação angular, tá tudo funcionando, né? Eu tenho uma deformação angular aqui, tá? Ó, vamos desenhar um ângulozinho alfa, tá? Eu vou ter essa deformação angular. O meu grande problema é a hora que esse cara começa a querer fazer os nossos movimentos, né, mais ousados e os movimentos relacionados à turbulência. Então, de maneira geral, esse movimento rotacional, ele é fortemente induzido pelas tensões de cisalhamento. Quer ver? Vou pegar um exemplo. Eu estou desenhando isso aqui, isso pode ficar mais a gente pensando num escoamento que vai desde uma placa plana, tá? Onde eu vou ter aqui velocidades mais baixas aqui embaixo e mais altas em cima, tá? Eu posso ter, por exemplo, um jato com alta velocidade, tá? Sendo injetado, por exemplo, ele está com uma velocidade alta, sendo injetado aqui em um meio em repouso. Então, o que vai acontecer é que esse jato caminhando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai induzir movimento no meio em repouso, não é isso? Essa indução do movimento em repouso, ela pode acontecer se a velocidade do jato for bem devagarzinha, né? Se tiver pouca energia, ele pode até induzir um movimento laminar gradual. Mas, se um jato de maior intensidade, um jato de maior energia, o que vai acontecer é que esse gradiente de velocidade, quanto é a velocidade aqui? Era 0, tá? E passando aqui um jato com alta velocidade, eu vou começar a fazer esses carinhas aqui entrarem nesse movimento recirculatório. Bom, esse vórtice vai induzir um vórtice menorzinho aqui, que vai induzir um vórtice menorzinho aqui, e quando eu parar para prestar atenção, eu estou com a minha
a minha região totalmente coberta por vórtices turbulentos. Esse desenho aí que eu fiz, ele é muito parecido com isso aqui, tá? Então, efetivamente, eu tenho um vórtice aqui, com uma determinada velocidade, e aí eu tenho o quê? Nota que, vocês estão percebendo que ele não está mantendo o mesmo diâmetro, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que as regiões ao lado dele apresentem aos poucos mais e mais quantidade de movimento. Ele está difundindo quantidade de movimento para o lado, ele está arrastando o fluido, as outras camadas de fluido, nesse movimento. E justamente nesse movimento que, como eu tinha um gradiente de velocidade muito elevado, né, aqui a velocidade era igual a 0, e aqui a velocidade, sei lá, vamos chutar, tá? Velocidade igual a 10 metros por segundo, esse gradiente de velocidade ele é muito intenso. E aí acaba surgindo esse movimento rotacional aqui, perto dos coleguinhas que vão transformando e gerando turbulência. Esses caras, então, voltando lá para a nossa figura, aqui, né, é uma outra forma de você introduzir turbulência. Vamos pensar em mais um, ó, aquele exemplo que a gente sempre dá, ó, meu escoamento aqui, ó, ao redor de um prédio. Aí eu tenho, dá para observar o efeito das tensões de cisalhamento em dois jeitos, tá? Deixa eu ver se eu desenho uma coisa um pouco maior aqui, peraí. Vamos tentar desenhar, deixa eu abrir descartar, deixa eu botar um novo slide em branco, aqui no meio, pronto. Isso. Então, ó, vamos tentar desenhar aqui um escoamento, que esse escoamento ele é bem complexo, tá? Eu vou tentar desenhar o escoamento, o mesmo exemplo que a gente dá sempre, só que eu vou tentar desenhar um pouco maior, tá? Aqui. Tá? Bom, o escoamento aqui vai chegando. Eu desenhei esse prédiozinho quadrado aí, mas podia ser um carro de Fórmula 1, ou podia ser o que a gente estivesse pensando, tá? Olha só, o que vai acontecer aqui? O escoamento vai chegar. Primeira coisa que acontece quando o escoamento vai se aproximando de um corpo rígido, o que vai acontecer é que o escoamento não vai passar por dentro dele, certo? Então, o que vai acontecer é que ele vai freando gradualmente. Esse cara vai frear. Quando ele freia, tá? Ele vai converter a energia cinética dele em energia potencial de pressão. Então, eu tenho um aumento de pressão aqui na frente desse cubo, desse prédio aqui que a gente está desenhando, tá? Então, o que vai acontecer? Então, é como se eu tivesse aqui pressão atmosférica e aqui eu vou ter um aumento de pressão. Então, bom, é mais ou menos o que acontece quando você bota a mão para fora do carro, né? Você está andando no carro, você abre a janela, bota a mão para fora, o que você vai sentir é o quê? O vento empurrando a sua mão para trás. Por quê? Porque você está tentando parar o ar com a sua mão. O ar tem energia cinética, ele vai converter aquela energia cinética em energia potencial de pressão. Então, você vai sentir uma pressão maior aqui, pressão vezes área ou força, essa sua mão vai para trás. E aí é interessante que olha que legal que acontece, ó. Esse cara essa velocidade aqui, ela vai reduzindo, sendo transformada em pressão. Então, você acaba que tem um ponto de pressão bem alto aqui. A pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica, não é? Então, essa região aqui toda vai ficar com a pressão mais alta. Olha que legal, o escoamento aqui também vai freando, né? Ele vai freando, só que já é um escoamento menor, né? Porque ele está vindo em cima da superfície sólida. Então, é como se a gente tivesse uma setinha, em vez de grandona, uma setinha menorzinha aqui, tá? Então, esse escoamento, ele vai freando, mas esse ar tem que ir para algum lugar, né? Ele pode ir para cima e ele pode ir para baixo. Esse ar que está indo para baixo, ele vai encontrar o chão, então ele não pode entrar para dentro do chão. O que ele vai fazer? Ele tende a voltar. Ele volta desse jeitinho aqui. Esse cara está chegando, lembra que está perto do chão, velocidade bem baixinha, né? Ele vai chegando nessa região aqui onde ele encontra. Ele não encontrou nem a superfície sólida, tá? Ele encontrou um escoamento voltando e uma pressão alta. O que ele vai fazer? Ele vai desacelerando, e antes mesmo dele tocar na superfície sólida, ele já para, tá? Bom, mas esse escoamento aqui que parou por conta dessa presença da superfície sólida, ele tem que ir para algum lugar, né? Ele tem que ir para algum lugar, sim, ele tem a tendência de subir.
Só que aí ele encontra esse camaradinho que está chegando aqui tentando frear, que não tem muito para onde ir, né? Que está tentando descer e subir, né? Porque ele não consegue passar por dentro do escoamento. E aí é interessante que você gera um vórtice aqui, ó. Tem descendo, está chegando aqui, opa, está girando, opa, encontrei um vórtice. Aí você vai ver um escoamento, um vórtice passando do lado do seu prédio aqui. Se você olhar isso de cima, é mais ou menos assim, ó. Aqui está um prédio. Aqui está uma plaquinha plana, tá? E aqui está o escoamento chegando. Eu vou ter perto do solo, eu vou ter um vórticezinho que vai para cá e um vórticezinho que vai para lá, tá? O nome disso aqui, olha que bonitinho, parece que é uma ferradura, né? O nome disso aqui é um vórtice da ferradura, tá? É assim mesmo. Então, isso daqui é um escoamento típico ao redor de um prédio. Aí você fala, professor, só acontece isso no prédio? Não, no asa de avião acontece a mesma coisa, tá? E aí vamos continuar com essa brincadeira aqui, tá? Aí eu vou ter aqui, o escoamento está chegando, ele tentou ir para baixo, não conseguiu, porque tem o chão, aí ele vai sair como esse vórtice rodando aqui, mas uma parte dele está indo para cima, né? Começa a ir para cima. Afinal de contas, não esquece que aqui tem uma pressão muito alta, né? Então a pressão vai jogar ele para cima. Bom, o escoamento está subindo, só que ele está subindo, mas aí encontra esse camarada que está chegando aqui, né? Aí esse camarada que está chegando aqui vai fazer o quê? Vai empurrar ele para o lado. Então ele vai fazer assim, ó. Né? Ele vai tentar, então, subir, mas ele não consegue subir porque o coleguinha empurra ele para o lado, então ele vai fazer uma curva para lá. Bom, mas aí agora o prédio já não está mais atrapalhando, então ele começa a descer aqui. Aí agora, o que ele tenderia a fazer, o quê? É ocupar todo esse espaço, né? Só que ele está com muita quantidade de energia subindo. Então, quando ele consegue descer de fato, ele vai descer só lá na frente. Isso daqui é um fenômeno que vocês vão encontrar nos livros muitas vezes escritos como o descolamento da camada limite. O que é isso? Ó? A camada limite estava escorrendo aqui, bonitinho, coladinho na placa, tá vendo? Aí encontrou esse bicho aqui, o que ela fez? Ela deu um pulo, descolou e vai colar aqui na frente. Quando ela cola de novo, esse é o chamado de ponto de recolamento. Muito bem. Mas, professor, por que o senhor está falando isso? O que isso tem a ver com a nossa história aqui? Tem a ver o seguinte, ó. Lembra que esse camarada aqui foi para cá, aí aqui... E aqui dentro, o que tem? Bom, aqui dentro é o escoamento tentando descer. Mas tem vácuo? Não, não tem vácuo. Tem ar aqui dentro. Mas porque esse cara... Ah, bom, aqui está parado. Aqui a velocidade é zero. Bom, aqui eu tenho uma velocidade, né? Que vai ser induzida para cá. Eu tenho um vórticezinho girando aqui. Opa, e aqui atrás do prédio, o que eu tenho? Vou ter um outro vórtice grandão girando aqui, ó. Tá? Então, eu tenho dois vórtices girando aqui. Bom, eu ainda não entendi o que isso tem a ver com o que a gente está falando desse negócio de tensão de cisalhamento, fonte de energia cinética turbulenta. Bom, eu estou querendo dizer o seguinte, esse escoamento que estava chegando era um escoamento simples que vinha por placa plana, que a única perturbação que eu tinha com ele era a tensão de cisalhamento que a placa estava fazendo ele frear. Agora, meus amigos, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um vórtice aqui, que é o vórtice da ferradura, né, que ele se propaga descendo aqui pelo escoamento. Eu tenho aqui toda essa quantidade enorme de tensão de cisalhamento. Aliás, o ponto de maior energia cinética turbulenta do escoamento, um dos maiores pontos, ele é aqui, ó, nessa região, onde eu estou tendo... Olha a quantidade de gradiente de velocidade que eu tinha. Se eu pensar aqui, ó, eu não tenho nada de velocidade na direção Y, né? Vamos desenhar mais. Aqui é Y e aqui é X. Opa! Eu não tinha nada de velocidade na direção Y. Olha como eu criei velocidade aqui na direção Y. Então, eu gerei um grande gradiente de velocidade aqui. Toda essa perturbação que eu gerei no escoamento, toda ela que a gente está mostrando aqui, ela vai se traduzir em quê? Ela vai se traduzir em gradientes de velocidade, que vão gerar o quê? Perturbações que, em seu tempo, vão gerar um bocado de turbulência. Se, claro, né, não podemos esquecer, se o número de reinos for elevado o suficiente.
Porque se ele for muito pequenininho, o que vai acontecer? Qualquer uma dessas... Imagina se esse escoamento fosse um óleo fluindo aqui por cima. Ele, de qualquer jeito, iria subir aqui, ele ia passar... Mas ele não ia fazer essa região de recirculação aqui. Ele ia quase que escorrer lentamente sobre a superfície e ir para lá, não é isso? Tá? Então, a viscosidade ela tem um papel muito importante em todo esse fenômeno. Bom, de fato, então, todos esses gradientes de velocidade, eles vão gerar o quê? Perturbações no meu escoamento que vão gerar turbulência. E aí vai acontecer o quê? Opa, desculpa, avancei, tá? Você vai ter geração de turbulência desses caras aqui, nesses pontos aqui de intenso gradiente de velocidade, né? Intenso du dy, intenso dv dy, dv dz, o gradiente aqui elevado. Então, aqui, vamos dizer que aqui é a zona do agrião. É aqui que eu estou gerando a minha turbulência. Só que o meu escoamento está caminhando nessa direção aqui, ó. E aí, olha que bonitinho que acontece. Eu vou ter o escoamento... Não está apagando. Eu vou ter o escoamento sendo fortemente perturbado aqui, gerando grandes gradientes aqui, mas o escoamento está caminhando nessa direção. E aí, ele vai levar todos os vórtices turbulentos que são gerados aqui, ele vai levar esses vórtices também junto com ele. Também ele vai levar esses vórtices downstream, ele vai levar esses vórtices para depois no escoamento, né? Ele vai levar downwind. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter também aqui o que a gente chama de região de esteira. Certo? Então, a minha maior parte da perturbação, ela aconteceu aqui. Porém, de fato, o que está acontecendo é que eu gerei os gradientes e aí, depois, a minha turbulência foi transportada por advecção para as regiões posteriores. Então, eu tenho uma esteira turbulenta. Então, essa ideia aqui, ó, eu tenho, na verdade, de maneira geral, né? Os mecanismos, eles vão ser, ó, fluido passando rapidamente sobre uma superfície sólida, uma placa plana, um prédio, ou alguma coisa assim. Você tem fluido sendo ejetado rapidamente, o jato, que eu dei o exemplo para vocês. A produção de uma esteira de turbulência gerada por um objeto sólido. Espera aí, cadê o meu desenho de novo? Aqui, ó. O meu objeto sólido está aqui. A turbulência que ele vai gerar, ela vai se propagar downwind. Do mesmo jeito que essa aqui, ó, se propaga na direção do escoamento. Aonde eu gerei turbulência? Meu gradiente de velocidade muito intenso era aqui. Mas tudo isso está sendo propagado para cá. Então, a maneira mais usual de geração de turbulência que a gente encontra, de fato, são as grandes perturbações do escoamento, os grandes gradientes de velocidade do escoamento, né? Aí eles vão estar normalmente relacionados com esses caras aqui, tá? Mas é muito importante que a gente saiba que, apesar desses caras serem, vamos dizer assim, a fonte mais frequente, eles não são a única fonte, tá? Então, tensão de cisalhamento, gradiente de velocidade, normalmente são muito, mas muito importantes fontes de energia cinética turbulenta. Talvez as mais frequentes em todos os escoamentos. Mas eu posso ter outras fontes, por exemplo, tá? Na atmosfera, especificamente, a gente vai ter os nossos mecanismos térmicos, ou as forças de empuxo. Na verdade, o que acontece muito na atmosfera, e a gente vai explicar isso em mais detalhe na aula que vem, é o quê? Imagina que o Sol vai aquecer a superfície da Terra, tá? E aí, o que vai acontecer é que eu vou ter uma temperatura alta aqui próximo da superfície. Quanto mais eu aumento, quanto mais eu subo na atmosfera, as temperaturas são mais baixas, né? Então, eu tenho temperaturas baixas em cima, e nesse caso aqui eu tenho temperaturas mais elevadas. Então, vai existir uma tendência de movimentação. Vou explicar isso para vocês na aula que vem, que tem a ver com estabilidade atmosférica. Uma tendência de movimentação aqui nessa região. Aquela ideia, né, de que o quente sobe e o frio desce, né? Ela vai ser uma fonte de um mecanismo de geração de turbulência.
Isso acontece na atmosfera, mas isso acontece também dentro de equipamentos industriais, dentro de tubulações. Então, você tem as tensões de cisalhamento, os gradientes de velocidade como sendo os principais responsáveis. Mas você também tem outros mecanismos, como, por exemplo, os mecanismos térmicos de impulso, as diferenças de densidade, né? O que está mais quente tende a ir para cima, o que está mais frio tende a ir para baixo. Tá? Então, isso causa também essas perturbações que agem como energia, como fonte de energia, ou para gerar a turbulência, ou para manter a turbulência nos níveis usuais. Porque senão, o que vai acontecer? Ela vai gradualmente decaindo. Quando a gente falar de atmosfera, que é o próximo item, vocês vão perceber mais claramente essa ideia. Tá bom?